preocupação com as estatísticas, né? Bom, dando prosseguimento ao nosso evento, eu tenho a imensa satisfação de dar a palavra ao Dr. Márcio Guimarães, promotor de Justiça do Rio de Janeiro, que vai tratar no seu tema trava bancária e recuperação judicial. Tem a palavra, doutor Marcos. Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação aqui novamente estar nesse auditório em que sempre questões são debatidas para a busca da solução da justiça, aplicação cada vez melhor do direito. Primeiro, gostaria muito de parabenizar a realização do evento, da pessoa do nosso presidente, doutor Luiz Lemos, presidente da ANFAC, que hoje propicia esse debate, essa discussão, essa conversa que estamos tendo aqui sobre temas tão relevantes que focam o fomento mercantil. Nosso presidente, desembargador Marcos Faver, experiente, presidente de todos os tempos e hoje empregando a sua experiência generosamente a nós lá na Fundação Getúlio Vargas, na Câmara de Arbitragem, e sei que os feitos já estão rendendo resultados. Meu querido amigo, professor Paulo Penalva, aqui presente, já demonstrou a todos e sempre nos indica quais são os caminhos, com alguns pontos indicativos de como devemos seguir na trajetória do tratamento dessa lei, que é uma lei nova, mas que já está no momento de ser repensada e reanalisada. Minha querida amiga Juliana Bumachar, eminente advogada no Rio de Janeiro, de falência e recuperação de empresas, que hoje, através da sua atuação, consegue modificar, não todas, mas algumas vezes, os posicionamentos que temos e demonstrando com a tenacidade que hoje demonstrou aqui e evidenciou a todos nós como deve ser tratada a empresa em crise. Doutor André Chame, meu contemporâneo de Pontifícia Universidade Católica, aqui também presente, saúdo, e o desembargador Antônio Carlos, que teve que se ausentar, que tive a oportunidade de trabalhar juntos em vara de falência e concordata ainda, presidente. Trabalhei com o ministro Luiz Felipe Salomão, ainda em primeiro grau, eu como professor Paulo Penalva, professor Ayub, temos uma forma de nos mantermos aqui, eu muito antes, obviamente, no formal, e a gente vai caminhando ali, e o Decreto-Lei 7661 regeu durante muito tempo a nossa atuação. Outro dia eu estava analisando os meus quase 19 anos no Ministério Público, eu tenho 15 de massas falidas, então ali já pude trabalhar e verificar um pouco do que funciona, não funciona, e hoje trazer aqui um pouco a essa experiência e a conversa que teremos nesses minutos. Agradeço o convite feito pela ANFAC, nosso querido amigo Luiz Roberto Ayub também, para que pudesse estar com os senhores hoje tratando dessa matéria. Saúdo também todos os presentes, os juízes de vara empresariais, o doutor Paulo Assélio, o doutor Luiz Alberto, aqui também presente, prestigiando o evento, e sempre relembrando que o Rio de Janeiro está na ponta, não só o Judiciário, como o Ministério Público no tratamento dessa matéria, isso é reconhecido, sofrendo algumas vezes, como vemos sofrendo já
há algum tempo e hoje mais intensamente, pessoas que estão tentando fixar a competência do principal estabelecimento no Rio de Janeiro, apenas para que sejam contemplados com o serviço jurisdicional desse Estado. A minha fala se resume à trava bancária. É um ponto bem específico em que vou tentar pontuar da forma em que todos que me antecederam aqui fizeram com brilhantismo. Como deve ser feito. Como naqueles eventos do TED, em que as pessoas têm exatos 15 minutos para falar. Não sei se consigo, mas vi que a média aqui foi em torno de 18 e 20 minutos. Porque depois de 15 nós não prestamos mais atenção. Essa é uma realidade. Então o foco aí está. Dr. Luiz Lemos abriu hoje dizendo fomento comercial, economia, deep financing, sistema norte-americano. Só que desde 1758 a ideia é a mesma. O comércio, o fomento empresarial, a atividade econômica é quem vai dar fôlego à sociedade, a todos nós. Não preciso permanecer muito tempo nesse item, nós sabemos hoje a crise que o país enfrenta, os estados enfrentam e o fomento, o recurso está escasso e ali poderosas monarquias ou então elas se arruinam com a decadência das atividades. E é sobre esse aspecto então que o nosso foco terá 2 pontos. 49, parágrafo 3º da lei e a sua interpretação a partir de 2 princípios. O princípio da preservação da empresa e o princípio do respeito ao contrato. Esse é o foco. Esse é o ponto da nossa conversa. Para aqueles jamais acostumados com o tema, não precisam nem permanecer no auditório, porque esta é a palestra. E quando nós falamos de comércio, atividade empresarial, quando mudamos vara de falência e concordata para vara empresarial, nós atendemos a uma realidade macro, uma realidade em que os investidores que pretendem injetar capital na economia precisam de previsibilidade. Eles precisam saber quais são as regras do jogo. Diante das regras do jogo, eles analisam em que local, em que estado eles permanecerão. Vejamos bem a trajetória de alguns estados, como no norte, Belém do Pará, o município de Belém do Pará. Estive recentemente, eu, professor Paulo Penalva Santos, num evento, e verificamos o ciclo da borracha que lá esteve, as atividades que lá estiveram e que mudaram todo o desenvolvimento de uma cidade. Isso focado em perspectivas, em regras locais. E é com base nisso que esse relatório anual do Doing Business, atrelado ao World Bank, buscando a solução da insolvência, Resolving Insolvency, tenta buscar na sua página 99, já o relatório de 2016, e ranqueia os países. Os países aí estão, não é muito difícil compreender que o primeiro é a Finlândia, o segundo o Japão, depois a Alemanha, Estados Unidos, Portugal, aí vem 11º Holanda, Inglaterra, e por aí vai, 22ª a França, até que o Brasil chega em número 62, no 62º lugar, 79º, antes do advento da Lei 11.101 de 2005. Este relatório ele se baseia em alguns pontos e no capítulo específico da chamada resolução de insolvência, ele muda a cada ano. Houve o ano da falência transnacional, houve o ano do respeito aos contratos, e esse ano, o Dr. André Chame vai nos mostrar aqui o que precisamos dar mais ênfase é o respeito ao financiamento pós-crise. A crise existe, a crise é salutar para a economia, extremamente salutar. Nada mais atual do que o ensinamento de Joseph Schumpeter, quando sai da Áustria, vai para Harvard e nos ensina a teoria da criação destrutiva. Quando criamos algo, no minuto seguinte, começa a ser destruída essa criação. O iPhone 7, quando ele é lançado naquele seminário conhecido de todos, no segundo seguinte, ele já começa a ficar obsoleto, buscando a todos nós a saída do iPhone 8. Não sabemos ao certo por quê.
o iPhone 8 vamos comprar, não é, doutor Afonso? Não sabemos por quê, mas vamos comprar, porque a câmera é melhor. Depois a gente vê, os nossos filhos querem o iPhone seguinte. Então, a crise acontecerá, todos passarão por crise. A professora Elizabeth Warren diz, cedo ou tarde todos terão dificuldades pessoais nas suas vidas ou nas suas vidas pessoais ou empresariais. E aqui o Brasil está com um índice de recuperação de crédito de 0,22 centes por cada dólar investido. A Finlândia, que é o primeiro, está em 0,92 centes. Portanto, precisamos caminhar bastante. A cada $1 investido, 20 centavos está na recuperação nos processos em que nós trabalhamos. Vale a pena? Vale a pena, doutora Juliana, ingressar com a recuperação? Porque eu anotei aqui, entra e não consegue sair mais. A teoria do leite derramado, ela tem sido muito propalada. Ah, está em recuperação, desse jeito não vai se recuperar. Não, não vai. Não vai, não deveria nem ter entrado. Deveria ter quebrado. Deveria ter falido. Por quê? Porque é uma mudança de conscientização, porque a teoria do leite derramado qual é? Eles só vão procurar os senhores e não nós, porque quando chegam aos nossos gabinetes já está pronto. Mas vão procurar os advogados quando o leite derramou na mesa, coalhou e a mesa já está podre. E aí procura o advogado quase que numa solução mágica para recuperar a empresa. E deveria ser dito, não há recuperação. E sei que muitos dizem, não há recuperação. E aí perdem clientes por isso. Sei disso, perdem, e vão procurar alguns que se prestam apenas a assinar uma petição inicial, buscando o automatic stay, o período de suspensão, e depois ver o que acontece em 180 dias. Então, com esse cenário mais amplo, e os últimos países aqui são Cabo Verde e Angola, o índice de recuperação praticamente não existe, é zero, o sistema ainda é muito obsoleto, é que nós vamos buscar a criação e a evolução desse sistema. Vimos, como já foi propalado nessa manhã, da falência da concordata. A concordata, ela alcançava apenas os quirografários, ela não alcançava o seu objetivo. Por que foi criado, então, um novo sistema? A nova lei, no relatório do senador Rames Tebet, que foi depois citado por todos, ele dizia que as formas tradicionais de garantia, como hipoteca e penhor, perdem sua efetividade. O doutor André Chames, estávamos ele ao lado, ele dizendo, para que existe hipoteca e penhor? Eu também não sei. Mas existem vários tópicos no Código do Direito Civil que não servem para absolutamente nada. Por exemplo, vara de órfãos e sucessões que muitos aqui passaram. Para alienar um bem de um bem imóvel de um menor, é necessária autorização judicial. Um quarto e sala, um estúdio de R$100 mil. Mas se esse menor herdar 2, 5, 100 milhões de reais em ações, não há autorização judicial. Não há nada, o patrimônio dele pode ser dilapidado. Ora, o direito civil ficou realmente para trás em vários tópicos da vida civil e das negociações. Não existe realmente hipoteca. E quando cria-se algum mecanismo novo, por exemplo, na afetação, patrimônio de afetação, estamos vendo a Viver e agora a PDG, acabou de sair matéria no Valor Econômico dessa semana. Eles tinham a possibilidade de realizar patrimônio de afetação para cada empreendimento, mas não fizeram. A maioria não fez. A maioria dos empreendimentos não tem patrimônio de afetação. Por quê? Porque os consumidores não exigem. Porque é mais caro contabilmente e tem incidência fiscal maior. E mais, o dinheiro antecipado fica bloqueado naquele investimento. Um deles, que há 300 milhões de reais bloqueados em um empreendimento que só poderá ser levantado quando no prazo lá alcançado para o financiamento, para a liberação dos imóveis ou algo assim. Então isso aqui é a realidade como sempre foi. Letra de câmbio surgiu da onde? Não foi o direito, os juristas que disseram, vocês, quando forem navegar de um lugar para outro e para fugirem dos piratas, vocês não levem moedas, levem um papel chamado letra de câmbio. Não. Começou-se a fazer a travessia e quando chegava-se às Índias, dizia-se, olha, eu não posso trazer moedas de ouro ou qualquer tipo de pagamento, porque eu vou ser saqueado. Então criou-se um papelzinho dizendo, faz o seguinte, em vez de você me pagar, tem um sujeito que me deve lá em Portugal na volta. Apresenta esse papel para ele e recebe no meu lugar. Está aí, tomador, sacado, emitente, sacador, sacado e tomador. Aqui é a mesma coisa.
São os comerciantes, são os empresários que vão pautar quais são as suas necessidades. E aqui já é identificado na criação da Lei 11.101. Continua o senador Ramestebet dizendo para que fiquem excluídas as alienações fiduciárias de direitos creditórios e assim reduz-se o custo do crédito. Assim foi criado, esse foi o espírito inicial da Lei 11.101. O 49, parágrafo 3º, é conhecido de todos nós, em que o crédito não se submete, o proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação, prevalecendo o direito de propriedade sobre a coisa e condições contratuais. Esta é a regra clara ali disposta. Com isso, a seção de créditos ela evolui e diz o seguinte: o senhor pretende uma quantia para fomentar a sua atividade. Pois bem, o que o senhor tem a me dar como garantia? Nada. Por quê? Porque hoje não há mais arrecadação de bens nas falências, por exemplo. Eu sou da época em que o Ministério Público acompanhava a arrecadação de bens. Fiz muitas arrecadações. Hoje não há arrecadação de bem. Porque mesmo um banco, a conhecida e famosa Cidade de Deus do Bradesco, não é de propriedade do Bradesco. Todos os prédios são alugados. Hoje, quando eu quero construir um prédio, criou-se um contrato novo chamado Build to Suit. Eu peço para alguém construir, alguém vai ser proprietário, eu digo que vou alugar, securitiza-se esse montante, lançam-se títulos, esses títulos já são negociados no mercado, chamados de cédulas de crédito imobiliária ou LCI, letras de crédito imobiliária. Eu vou ocupar um prédio, a Petrobras, a Torre Almirante aqui perto, fez isso. Eu vou ocupar um prédio por 30 anos, mas eu não vou construir. Eu quero construir assim, desse jeito, ok. 30 anos, o mecanismo mudou. Não há como oferecer garantia. Quem concede o empréstimo pergunta: o que você tem? Nada, eu não tenho nada. Eu não tenho bem imóvel, eu não tenho nada. Eu tenho crédito. Então só tem como oferecer a garantia crédito. E quem concede o crédito, o tomador, recebe aquele montante. Ele recebe aquele valor e quando o montante ingressar oriundo desse crédito, será direcionado ao credor. Este foi o créditos presentes e a nova modalidade são créditos futuros. Porque qualquer estrangeiro, quando chega ao Brasil, a primeira coisa que o surpreende é comprar um sapato em 10 vezes de R$12 ao mês. A camisa custa 120, o sapato custa R$120. Ele paga R$12 por mês. Ele não consegue compreender. O cartão de crédito faz esse tipo de operação. Imaginem os senhores, as companhias aéreas, o montante que elas têm adiante já antecipado, porque nós pagamos passagens aéreas em 10 vezes, 5 vezes. Se não for parcelado, não vende. Uma montadora, primeiro só importadora, hoje montadora de motocicletas no Brasil, quase quebrou, porque ela resistia ao máximo, a origem dela é americana, a parcelar as suas motocicletas e foi convencida. Parcele, senão você vai quebrar. Parcelou, se levantou. Nós não compramos nada à vista, e sim a prazo. Ora, quem vende tem aquele montante enorme a receber. Ele transfere esse recebível ao credor, que já lhe antecipa o resultado. Para isso, é necessário o chamado plano de negócios. Business plan. Não pode, porque alguém ouviu falar que isso é bom, ir ao banco e dizer: olha, eu tenho 7 milhões no cartão de crédito até agosto de 2017. O banco diz: lhe dou 6 milhões e 100. Agora, ele sai de lá feliz da vida com 6 milhões de reais e 100 mil e vai investir, compra estoque e gira adiante. Ele precisa procurar, todos aqui, especialistas na matéria, principalmente a advocacia, antes, dizendo: doutor, eu recebi 6 milhões e 100 reais. O que é isso? O que é isso? Você tem que investir, tem que tomar muito cuidado com onde vai empregar esse dinheiro. Porque lá na frente, quando esse dinheiro ingressar, não irá para o seu bolso. Nem fora, nem em recuperação judicial. Esse dinheiro não mais é seu. É como se eu tivesse vendido o meu automóvel e aí eu ingresso em recuperação e peço de volta o automóvel para quem eu vendi. Você já recebeu por isso. Você já recebeu por esse montante. Então, esse é o ponto
créditos presentes e futuros é uma realidade empresarial que nós aqui nessa mesa não temos capacidade, talvez o Dr. Luiz Lemos mais experiente na ANFAC, ali na atividade, capacidade de resolver. São os empresários, não somos nós que vamos resolver isso. Tem que antecipar e visualizar o que está sendo feito. Com isso, então, a jurisprudência foi chamada, ou os tribunais foram chamados a tratar da matéria. E aí, como os julgados foram se delineando? RJ, pontos. Primeiro ponto, bem móvel. Crédito é bem móvel? Poderia falar 40 minutos, 1 hora sobre isso aqui. Só que eu acho que hoje em dia, cada vez mais, e o Superior Tribunal de Justiça tem demonstrado isso com clareza, objetividade. É claro que crédito é bem móvel. Ah, mas é coisa, não é bem? Não existe isso, é bem móvel. Na atual visão, na atual interpretação, tem que ser bem móvel. É necessário o registro do contrato? O registro do contrato é para dar publicidade a terceiros. Ora, o senhor foi lá, obteve a quantia, recebeu o dinheiro na sua conta, vai dizer agora que a alienação fiduciária não está concretizada porque não houve o registro? O senhor recebeu o dinheiro? Recebi. Então, o senhor assinou? Assinou. A assinatura é válida? É. Foi coagido? Não. Houve erro? Não. Houve simulação? Não. Então, não há possibilidade de dizer que não há, o registro não é válido. E a constrição do valor é a questão que ainda fica no ar, mas hoje é definida se no prazo de 180 dias aquele montante pode ser levantado pelo credor, o que também foi dito que não, porque durante esse período não há a possibilidade de alcance desse montante, com apenas uma diferença aqui que vou mostrar em seguida. São Paulo sumulou, enunciado 62, na RJ é inadmissível a liberação de trava bancária. Não pode liberar a trava bancária, porque esse montante, ele é do credor, estava pactuado anteriormente, não pode então ser liberada esta trava bancária, devendo permanecer em conta vinculada. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no voto do desembargador Sérgio Nogueira de Azeredo, um voto muito bem fundamentado, pondera princípios da preservação da empresa e sua função social, caminhando aqui no sentido de que não deveria haver a constrição dos bens, liberando, portanto, a trava bancária, em razão da função social da empresa e da sua preservação. É uma linha de raciocínio. A segunda linha de raciocínio também do Rio de Janeiro, veja interessante, os dois votos são decisões monocráticas, as duas, 24 de fevereiro de 2016 e 24 de fevereiro de 2016 também, está pequenininha ali, mas dá para ver. Desembargador Cláudio Melo Tavares indica que deveria haver a liberação de um determinado montante, modulando quanto seria necessário para a recuperanda desenvolver as suas atividades, porque a parte final do parágrafo 3º do 49, vou voltar aqui rápido, diz que, havendo retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade, seria vedado. Então, modulando, haveria aqui, nesse julgado recente, uma decisão monocrática do desembargador Cláudio Melo Tavares, na linha do voto vista do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Não chegou a ficar vencido. No primeiro momento, nos debates, ele ficaria vencido, pediu um voto vista, dizendo que deveria ser modulado para alguns casos específicos. Casos, por exemplo, e aí os princípios ingressam na interpretação, uma média atividade, pequena que seja, em que todos os créditos estão cedidos, não há a menor possibilidade sequer dele começar a recuperação judicial. E aí haveria uma mitigação inicial quanto à constrição. O Superior Tribunal de Justiça, por 5 votos, todos no ano de 2013, todos eles, primeiro aqui em fevereiro de 2013, definiu que a cessão fiduciária de crédito está de fora da recuperação judicial. Depois, em março de 2013, interessante, terceira turma, ministra Maria Isabel Galotti. Em seguida, também terceira turma, ministro Ricardo Cueva, em março de 2013. Depois, quarta turma, e todos sabem que o direito privado do Superior Tribunal de Justiça é composto pelas terceiras e quarta turmas. O ministro Antônio Carlos Ferreira, em setembro, diz
especificamente que a violação frontal à norma jurídica, uma vez que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se subsumem aos efeitos da recuperação judicial. E aí o mais importante, a segunda seção, sabemos bem, quando há qualquer tipo de divergência, quando é afetado, quando a matéria é de relevância, a segunda seção, que reúne a terceira e a quarta turma, decidem, por unanimidade, que a cessão fiduciária de crédito, no final do ano, já quase, em 2013, ela não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Novamente, em novembro de 2013, a segunda seção novamente define que o credor pode valer-se da chamada trava bancária, utilizou já o termo trava bancária para consolidar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esses são os 5 acórdãos que, nesta linha, em 2013, sedimentaram a jurisprudência do STJ. Me parece, mesmo que os senhores queiram utilizar a teoria da inteligência visual, a arte da percepção, aconselho a leitura desse livro muito interessante, da Amy Herman, ela é formada em Direito e História da Arte. E ela tenta ensinar a CIA, o FBI, as polícias e até o judiciário americano como desvendar provas através da arte, olhando e verificando, descobrindo o que ninguém vê nas obras de arte. É bastante interessante. Mas mesmo aqueles adeptos dessa teoria, me parece, não conseguem ver outra alternativa que não seja esta a que o Superior Tribunal de Justiça fixou. E por que estou dando tanta ênfase? Veremos já por que é tão relevante a jurisprudência sedimentada do STJ em 2016, no final de 2016. Os últimos 2 votos, um do ministro Marco Aurélio Belize, da terceira turma, num voto muito bem fundamentado e excelente como é a sua atuação na terceira turma, e outro também do ilustre ministro Luiz Felipe Salomão, conhecido de todos nós, dizendo que a segurança na concessão do crédito é importante, diminuindo aí o spread bancário. O sistema a jurisprudência está sedimentada. Ora, diante desse quadro, e agora caminhando para o encerramento, quero deixar algumas reflexões sobre o tema. Como disse, temos que falar pouco, é melhor fazer pouco e bem do que muito e mal. Pouco eu garanto, bem não sei. Mas as reflexões são as seguintes: direito empresarial e não mais comercial, vara empresarial, como o presidente Faver nos indicou, não é vara de falência, o contexto é mais amplo. Quando a decisão ela é tomada, nós precisamos pensar quando a atuação do advogado é feita na teoria de Law and Economics criada na Escola de Chicago. Cada passo dado no cenário de varas empresariais no Brasil, esses passos são acompanhados de perto. Algumas recuperações judiciais, chamadas de transnacionais, estão crescendo no Brasil afora. E nós que temos tido a oportunidade de trabalhar com alguma delas, estamos vendo que é acompanhado de perto pelo investidor, pelo fomentador internacional e pelo fomentador local. A decisão tomada, se ela é num sentido ou em outro, isso afeta diretamente a injeção de dinheiro na nossa economia. E nós, Brasil, país ainda dependente ao extremo do capital estrangeiro, é um país capitalista sem capital, precisa do dinheiro estrangeiro, a Bolsa de Valores é um marasmo só, porque o estrangeiro está de fora da nossa Bolsa de Valores desde a crise mundial, precisa voltar, a gente precisa tomar cuidado com as decisões que são tomadas. O último prêmio Nobel foi desses 2 professores, sobre a teoria dos contratos. A observância, o respeito às regras contratuais. Os contratos devem ser observados, devem ser respeitados. Se está escrito, deve ser cumprido, claro, desde que não haja nenhum daqueles vícios lá da parte geral do Código Civil. Se precisamos mudar a lei, mudemos a lei. Mas não pode, a meu ver, interpretações supralegais desvirtuar, elas
buscar o desvirtuamento da própria lei, o texto legal. Portanto, o contrato pactuado ele deve ser cumprido. Não me convence nunca a alegação de que, senão, não vai se recuperar. Então, não vai se recuperar. Ah, mas ninguém vai se recuperar. Será? Será? Porque lá atrás, na hora de buscar o crédito, não precisa responder, mas eu faço a pergunta. Alguém procurou alguns dos senhores advogados quando foi assinar o contrato com cessão fiduciária de crédito? Não precisa responder. Não. O contrato já chega assinado. Já chega assinado. Porque se fosse procurar, poderia haver uma negociação com o banco. E não é tão... o banco não aceita. Não é assim, não. Hoje em dia há uma competição enorme entre os bancos. Dependendo do crédito, se um banco não aceita, o outro muda a cláusula. E ele acaba ali aceitando. Tem que antecipar a visão do problema e não na ponta final, onde é a insolvência no seu grau máximo, que é onde recebemos. E aí, a chamada previsibilidade, predicability, é algo de mais relevante no cenário econômico. Estamos vendo hoje o cenário brasileiro enfrentando uma grande convulsão, em que pessoas erraram, vão pagar pelos seus erros, mas elas errariam novamente, e errarão novamente se as regras do jogo forem essas. Se para participar de uma obra pública só se participa com 10, 20% a mais, ou você não licita, ou você não licita e quebra, ou então você licita e entra com 10, 20% a mais. A regra do jogo tem que ser clara. Quem vai operar na China hoje em dia, eu ouvi de um professor do centro da Ásia, o Asian Center, lá de Harvard Law School. Quem vai operar na China, sabe o que faz? Vai para uma aventura. A China é um mal necessário, dizia ele, porque a China não tem regra. A China não tem, as leis não são cumpridas como devem, elas são interpretadas da forma que eles quiserem. Quem vai operar na África? Não precisa responder. Já vimos que está em 100º ou 89º lugar no setor lá da recuperação judicial. Então, a previsibilidade é de suma importância em saber, eu assino, vale alguma coisa ou não vale nada? Se ingressar em recuperação, esse é o caminho. E aqui o ponto para encerrar, que me preocupa muito. Podemos mudar a lei, está certo, está errado, vamos posicionar melhor, equilibrar a força. Tenho falado isso muito lá nas comissões do Senado e da Câmara, no projeto de Código Comercial onde participei. Falei muito em equilibrar forças entre o devedor e os credores. Mas isso é de lege ferenda. A lei aqui está de forma diversa. E o que me preocupa hoje é o novo CPC. Porque o novo CPC diz... São elementos essenciais da sentença corrigindo os requisitos, né? O professor Barbosa Moreira, no artigo publicado na revista aqui da Emerge, conhecido, dizia que não era requisitos e sim elementos. Fundamento, o juiz analisa as questões de fato e de direito. Se não houver fundamento, a decisão é nula. E o 489, parágrafo 1º, ainda um tanto negligenciado, mas em vigor daqui a pouco há mais de um ano, 6 meses, daqui a pouco passa rápido, negligenciado dizendo que não é fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente. As decisões tomadas violando a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça são nulas, será? Porque aqui elas não são fundamentadas. Para que seja enfrentado o inciso 6, é necessário o chamado distinguishing. O distinguishing que vem do direito norte-americano, copiamos aqui, o fato e aplicação do direito, senão elas serão inexistentes. Encerro trazendo aqui a reflexão, o que sempre norteia muito a atuação de muitos, eu acho muito interessante, é o dizer de Sócrates que as características do juiz são aquelas: ouvir cortesmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente e decidir imparcialmente. Não é um escrito dele, sabemos bem que Platão escreveu tudo o que Sócrates disse e ele não deixou nenhum escrito. Se conseguir trazer alguma angústia, alguma inquietação, reflexão, agonia que seja, eu fico muito satisfeito, porque as janelas do Espírito se abrem por dentro e esse é o objetivo desta manhã, estarmos todos aqui reunidos. Muito obrigado.
Parabéns, doutor Márcio, pela sua brilhante exposição. E vamos então agora ouvir o doutor André Chamer, linha de crédito na recuperação judicial. Tem a palavra, doutor André. Bom dia a todos, quase tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos, parabenizar os componentes da mesa. Dr. Paulo Penalva, a quem eu conheci, ainda estudante de Direito, amigo do meu pai de, sei lá, 30, 40, melhor não fazer muita conta. Dr. Marcos Faber, que eu aprendi a admirar ao longo dos anos e soube hoje que foi o criador das nossas varas empresariais, tão importantes para o desenvolvimento do direito empresarial. Dr. Luiz Lemos Leite, já tivemos aí algumas oportunidades de estar juntos e debater a questão do fomento comercial e os contratos de fomento comercial e como o fomento comercial pode ajudar a fomentar a economia e trazer recuperação econômica. Doutora Juliana, minha combativa colega, e doutor Márcio, meu contemporâneo de PUC, que nos deu, a partir de agora, duas opções aqui a nós, advogados de direito falimentar e direito empresarial. Ou buscar outro emprego, ou então advogar apenas em falências. Porque, infelizmente, a grande realidade é que, e é nosso dever aqui estimular o debate, que se esse entendimento pregado pelo doutor Márcio, e que a gente sabe que encontra eco em algumas pessoas no Superior Tribunal de Justiça, em alguns ministros, não em todos, se esse entendimento vigorar, eu diria aos senhores que pelo menos 95% das recuperações judiciais do Rio de Janeiro estariam inviabilizadas. Então, nós teremos que procurar, nós três aqui, outra coisa para fazer. Teríamos que procurar outra coisa para fazer, mas a gente sabe que existe a ponderação e o bom senso, o princípio da preservação da empresa, e o Tribunal do Rio, graças a Deus, vem dando eco aos nossos clamores dos nossos advogados aqui que militam nessa área. Bom, mas eu não estou aqui para falar desse tema. O tema que me deram foi um tema, segundo o Márcio também, que ele disse aqui para nós assim, não sei do que você vai falar. Eu falei, por quê? Linha de crédito em recuperação judicial. Não tem linha de crédito em recuperação judicial. Então, mas vamos tentar desenvolver um pouquinho para ver até onde a gente consegue. Deveria ter. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso é uma dificuldade enorme. Eu queria aqui abordar, então, começar a falar do meu ponto, colocar aqui alguns aspectos que eu considero relevantes já no início do processo, como a gente consegue viabilizar a linha de crédito para a recuperação judicial. Acho que o primeiro ponto, o Dr. Luiz Lemos Leite abordou vagamente no início na apresentação, na abertura, que é a questão do rating do Banco Central para as empresas em recuperação judicial. De modo imediato, por determinação do Banco Central, quando uma empresa entra em recuperação judicial, os bancos são obrigados a dar rating H para os créditos que foram concedidos. Até aí, a gente acha que é uma coisa que é relevante, que uma empresa que está em recuperação judicial realmente está claudicando à beira de um possível processo falimentar. Então, isso eu entendo até que faça algum sentido. O que não me parece fazer sentido, e aí é que surge a grande dificuldade, na hora que a empresa vai negociar com eventuais credores, instituições financeiras, a concessão de novos créditos posteriores ao processo de recuperação judicial, que estes novos créditos, ainda que eles sejam garantidos, ainda que eles sejam autorizados judicialmente e tudo mais, eles permaneçam com rating H. Isso me parece fazer pouco sentido, até porque, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, essas garantias que são constituídas muitas vezes, e na grande parte, para não dizer 100% das vezes, são constituídas com autorização judicial, são garantias muito fortes e muito firmes que certamente serão cumpridas, ainda que haja um processo falimentar. Quer dizer, a chance de perda desse crédito diminui assustadoramente. Então, se por um lado me parece fazer sentido que o rating H seja estabelecido para as empresas, para os créditos no momento do pedido de recuperação judicial, já não me parece fazer sentido para os novos créditos, para as novas concessões que deva se obedecer a esse mesmo rating. E isso é uma dificuldade, por quê? Aí é uma questão de provisionamento. Os créditos listados com rating H, eles têm que ter um provisionamento de 1 para 1 nos bancos. Isso gera um custo enorme de dinheiro e até um desinteresse das instituições financeiras em fomentar as empresas em recuperação judicial.
Então, esse é um aspecto que eu acho que a gente vem discutindo muito legislação e talvez estejamos discutindo pouco regulamentação. Talvez seja muito mais simples levar um pleito desse ao Banco Central e isso traria um estímulo grande para o financiamento do que a gente tentar tramitar no Senado, que a gente tem que fazer no Senado, no Congresso e tudo mais, modificações na lei. Mas acho que esse ponto é um ponto simples, é um ponto que seria praticamente imediato e que certamente traria um fôlego para empresas em recuperação judicial. Isso, estou falando de experiência até de instituições financeiras para as quais o nosso escritório atua, que já disseram para a gente, é muito caro financiar empresas em recuperação judicial, por conta dessa questão do provisionamento. O segundo ponto que eu queria colocar, e também aí é um aspecto bastante prático e que a gente tem enfrentado já no despacho de deferimento do processamento, que é uma discussão se a empresa em recuperação judicial deve permanecer nos seus cadastros com títulos protestados e com seu Serasa negativado. A gente tem alguns juízes nas varas empresariais e nas varas regionais, aí não são empresariais, né, são varas cíveis, quando a gente está falando de fora da capital, que tem determinado ao Serasa e aos cartórios de protesto que limpem o cadastro das empresas. Eu considero essa uma medida fundamental, porque quando a gente... quando o empresário vai buscar crédito junto a fornecedores até, ou junto às próprias empresas de fomento, a primeira coisa que se olha é o cadastro. E a gente não quer um cadastro mentiroso. Vamos lá, de maneira alguma a gente quer um cadastro mentiroso. Eu acho extremamente justo que conste no cadastro que a empresa está em recuperação judicial. Isso faz todo sentido. O que não me parece fazer sentido é aquela coleção de perfis e de protestos que apenas atrapalham a concessão do crédito e a análise do crédito no momento da concessão. Então, eu acho que é extremamente salutar e a gente tem visto um crescimento desse entendimento de que as empresas, quando pedem recuperação judicial, a gente não quer esconder a recuperação judicial, muito pelo contrário, até porque a lei não nos permite, né? É obrigatório que a empresa mencione em todos os seus contratos que ela está em recuperação judicial. A gente não quer esconder esse aspecto, muito pelo contrário, a gente só quer diminuir as pendências de cadastro, clarear o cadastro, dizer essa empresa está em recuperação judicial e por isso que ela tem todos esses protestos e todos esses problemas. Eu acho que essa é uma medida que tem crescido, a primeira instância tem adotado esse entendimento e eu considero extremamente salutar para que a gente possa abrir linhas de crédito. Porque quando a gente fala em linhas de crédito, a gente não está falando só de banco, não está falando só de empresas de fomento, nós estamos falando também de fornecedores principalmente fornecedores que acreditam na empresa e que às vezes por uma questão de cadastro, empresas grandes, multinacionais, não, cadastro com protesto eu não aceito fornecer. Isso é uma realidade. A gente que milita na área e milita no dia a dia sabe que muitas vezes as coisas são bloqueadas pela forma, muito mais do que pelo conteúdo. Quer dizer, o sujeito olha um cadastro, vê protesto, não pode, infelizmente eu não posso fornecer porque tem um protesto de R$1 aqui. Isso é uma coisa que acontece. Então, eu acho extremamente salutar que a gente possa revisar essa questão. E como nós estamos aqui falando para uma plateia majoritariamente composta de empresários e pessoas que trabalham com fomento comercial, eu acho importante destacar aqui o papel fundamental que as empresas de fomento comercial têm tido nos processos de recuperação de empresas. O que a gente percebe, nós advogados, é uma dificuldade muito grande de obter algum dinheiro de instituições financeiras. Nesse cenário, o que aparece, em regra, são as empresas de fomento para socorrer as empresas em recuperação judicial e permitir às empresas de recuperação judicial alguma sobrevida e, eventualmente, o turnaround, né? Quer dizer, a saída do processo de recuperação judicial. As modalidades de fomento, basicamente, são o fomento clássico, né, o fomento que todos conhecem, que é o fomento de compra de créditos, de compra de direitos, de compra de recebíveis, com antecipação de dinheiro para a empresa, o que é fundamental, porque a empresa muitas vezes tem papéis e tem duplicatas, como bem destacado pelo Márcio aqui, às vezes com 90, 120 dias, e essa antecipação permite uma geração de fluxo de caixa, que é fundamental. E tem também a segunda modalidade, que a gente, e aí eu vou entrar um pouquinho mais à frente na questão da segurança jurídica, que é o fomento matéria-prima, né? Que é o fomento que se dá
sem que haja um papel imediato na mão, um título na mão, para que a empresa possa comprar matérias-primas, gerar produtos e vender esses produtos e entregar estes papéis para as empresas de fomento. Esse é um ponto um pouco mais sensível, é muito importante para as empresas de recuperação, porque gera um dinheiro, como a gente chama, um dinheiro clean, né? Um dinheiro que não é no primeiro momento atrelado a uma garantia de dinheiro ou de títulos, mas a gente entende que existe uma insegurança jurídica muito grande na concessão desse fomento. Muitas vezes se busca uma autorização judicial para que se estabeleça uma garantia, uma alienação fiduciária de um bem imóvel, alguma coisa nesse sentido, mas a grande realidade é que a gente enfrenta uma lentidão na formalização desses contratos e o que gera uma insegurança jurídica que gera um desencorajamento das empresas de facto. Então, o que eu acho fundamental nesse ponto é que a gente tenha uma regulamentação específica para o fomento posterior ao processo de recuperação judicial. A questão do Deep Finance, né, que foi abordada aí rapidamente pela doutora Juliana, está prevista, na verdade, no artigo 67 da nossa lei de falências e recuperações judiciais. E eu vou ler aqui ele rapidamente, só para vocês entenderem o ponto que eu pretendo abordar. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens e serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. O que o artigo 67 diz? Que todas as pessoas que fomentarem a empresa no período posterior, e aí aquela questão que o doutor Paulo muito bem destacou, ao deferimento, segundo o entendimento do STJ, ao deferimento da recuperação judicial, são considerados credores extraconcursais e têm um privilégio no recebimento. Só que isso não é suficiente, porque muitas vezes você tem uma situação de um credor que está listado na recuperação judicial, que é um credor da recuperação judicial e que pretende dar dinheiro novo e com isso, de alguma maneira, ter algum tipo de benefício, ter algum tipo de aceleração no seu pagamento por estar acreditando no projeto de recuperação de empresa. E aí, o nosso parágrafo único do mesmo artigo 67 cria, a meu ver, um incentivo muito pequeno para que isso aconteça, quando diz que os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial, pertencentes a fornecedores de bens e serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação, terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação. O que o parágrafo único diz? Que, se você fizer um fomento posterior ao deferimento do processamento, você tem um privilégio geral em relação ao seu crédito posterior. Só que a gente sabe que, na prática, esse privilégio geral serve para muito pouco. Serve para muito pouco. Por quê? Porque você tem uma série de credores que recebem na frente, os extraconcursais, trabalhistas, privilégios especiais, e aí não adianta a gente ficar aqui listando, mas existem uma série de credores que recebem antes do privilégio geral. Praticamente, significa dizer, em falências que a gente costuma ver aí, a grande maioria com ativos pouco relevantes, infelizmente, significa dizer que o sujeito vai estar fazendo um esforço, vai estar colocando um dinheiro novo, e se a gente houver um problema, tudo que ele vai recuperar é o dinheiro novo. O dinheiro velho, dificilmente ele vai ver em caso de uma falência. Então, eu acho que esse é um ponto importante que precisa de revisão na lei. É preciso que se estimule mais claramente o fomento pós-recuperação judicial para que a gente possa ter a recuperação plena das empresas. Em cima desse mesmo tema, o que vem acontecendo é o seguinte: como a lei foi insuficiente no privilégio ao credor que acredita no projeto de sorrimento da empresa, os planos de recuperação judicial, e a jurisprudência vem acolhendo isso, passaram a criar a figura do credor colaborador. O que é o credor colaborador? É exatamente o que eu falei. O credor que colabora com o projeto de sorrimento, dando dinheiro novo, tem um benefício em relação aos demais credores. Então, isso hoje está presente em boa parte dos planos de recuperação judicial país afora. A jurisprudência tem acolhido a validade da cláusula do credor colaborador, e isso é um sopro. Mas ainda é um sopro muito pequeno. E por quê? Porque o plano de recuperação judicial, em regra, ele leva
deveria levar 180 dias para ser aprovado. A gente tem visto na prática que isso tem levado até mais do que isso. E a empresa precisa de dinheiro novo, é imediato. A empresa não precisa de dinheiro novo daqui a 180, daqui a 360 dias. A empresa precisa de dinheiro novo no momento seguinte ao que pede a recuperação judicial. Então, isso ajuda, claro que ajuda, gera um estímulo na concessão de novos fomentos, mas não tem resolvido o problema na sua integralidade. Quer dizer, eu acho que é fundamental nesse ponto que haja uma revisão legal para que a gente possa realmente trabalhar como se trabalha nos Estados Unidos, né? que é realmente um privilégio para o credor que acredita no projeto de sorrimento na empresa, no sorrimento da empresa. Então, eu acho esse um ponto bastante relevante também. Outro ponto que a gente, até o doutor Elber, que acho que teve que se retirar, ele disse que tinha uma sessão e não podia ficar até esse horário, ele conversou comigo e recomendou que fosse destacado, eu acho que é importante. Nós temos aí uma tentativa recente e salutar por parte do novo governo, no sentido de tentar suprir um pouco este problema das novas linhas de crédito. O governo Temer lançou 2 programas de estímulo às empresas em recuperação judicial. Na verdade, não são 2, né? Ele lançou um novo programa e estendeu um primeiro programa que já existia, acho que quase ninguém sabia que existia. O primeiro programa, esse que foi estendido, é o Progerem, que é um programa para financiamento das empresas em recuperação judicial. Esse programa encerraria agora ao final de 2016, foi estendido até o final de 2017. Prevê linhas de crédito para até 5 anos de pagamento, com até 2 anos de carência, estabelecimento de garantias e tal. Enfim, é um sopro. A gente sabe que existe sempre uma dificuldade muito grande de se obter algum dinheiro no BNDES. Nós estávamos aqui, nós advogados, conversando no começo se alguém já tinha visto alguma experiência nesses créditos do BNDES, mas o fato é que, querendo ou não, é um sopro de esperança para as empresas em recuperação. E o segundo programa, que realmente esse é uma grande novidade, é um programa que se for implementado com vigor e se a gente conseguir perceber a aplicação dele, ele é um programa muito importante, é o programa de incentivo à revitalização de ativos produtivos. O que é isso na prática? Basicamente, é um programa criado pelo BNDES, destinado quase que exclusivamente para a aquisição de unidades produtivas isoladas nas recuperações judiciais. Não sei se todos estão familiarizados com o tema. A unidade produtiva isolada é uma previsão legal de que, uma vez aprovado no plano e consensado na Assembleia, se permita vender ativos da empresa sem que esses ativos carreguem o passivo e os passados da empresa em recuperação judicial. O que o BNDES fez foi abrir uma linha para que pessoas interessadas em comprar esse ativo possam, oferecendo garantias, e oferecendo plano de negócios, e oferecendo todo um projeto, evidentemente, possam adquirir esses ativos com até 10 anos para pagamento. Vamos ver como é que vai se dar isso. Essa medida foi anunciada em agosto, nós estamos em novembro, tem 3 meses. Pelo menos nenhum de nós 3 aqui até agora teve ciência de nenhuma experiência concreta nesse sentido, mas não dá para negar que é um esforço e que é uma medida salutar e que pode realmente dar um novo rumo aí para as empresas em recuperação. Mas a realidade é que, diante da concentração bancária que nós temos, basicamente 3 ou 4 bancos privados, 2 bancos públicos e não mais do que isso, as dificuldades legais que a gente tem de estabelecer um estímulo ao novo financiamento. A grande realidade é que, diante de todo esse quadro, quem tem socorrido as empresas em recuperação judicial e quem tem permitido as empresas de recuperação judicial ficar de pé hoje são as empresas de fomento comercial e são os FDICs. De modo que eu acho muito importante esse seminário, não só para nós aqui, advogados e militantes do direito, mas para vocês entenderem os riscos, entenderem os aspectos desta concessão de crédito, como é que ela se dá, porque a verdade é que até agora só sobraram vocês. Então, enfim, acho que era isso que eu queria abordar e eu queria agradecer a todos aí pelo tempo. Muito obrigado, doutor André, pela sua oportuna colocação na sua palestra. Gostaria de dar a palavra aqui à doutora Juliana, que ela queria colocar uma questão para o doutor André, por gentileza.
Não, na verdade, eu queria antecipar aqui, presidente, o debate já. Estamos já no debate. E vou fazer, não posso deixar de fazer uma pergunta para o professor Márcio, né, na verdade. Foi falado a respeito aqui da questão da trava, a respeito que tem que se respeitar o contrato, certo? O respeito do contrato, no momento que há recuperação judicial, há a antecipação do vencimento do contrato e o valor na integralidade daquele contrato passa a ser exigido na data da impetração do pedido de recuperação. Se o respeito do contrato tem antecipação integral do vencimento e a garantia futura naquele momento é a garantia existente à data do pedido de recuperação. Se tem que se respeitar o contrato e naquele momento aquele credor se submete à recuperação judicial e a garantia que ele tem é aquela na data da impetração do pedido, por que as instituições financeiras vão a partir daquele momento reter integralidade dos recebíveis futuros daquela empresa? Aí você está ferindo um princípio porque não vai sobrar absolutamente mais nada para nenhum outro credor. Então, não pode ter nem um processo de recuperação, porque senão há um contrassenso. A instituição financeira se submete ao processo, antecipa o contrato, mas retém todos os recebíveis. Mas ela é extraconcursal, então ela não pode se submeter. Então, não pode vencer, não pode ter o vencimento antecipado naquele momento. Porque se eu tenho 1 milhão para receber e só tenho 100 de garantia, ou eu tenho 1 milhão para receber, pego 100 da garantia e fico concursal por 900, ou eu não vou me submeter e vou ficar retendo R$10, 10 mil por mês até eu somar 1 milhão. O que não dá é, para aquele credor ser extraconcursal, estar submetido com vencimento antecipado. Então, como é que, assim, eu gostaria de ouvir a opinião, como se trata nessa questão, porque senão não vai sobrar absolutamente mais nada. Está respondido, né? Alô? Oi. Acabou de ligar lá. Está respondido. É claro que se é um crédito não submetido à recuperação e o 49, parágrafo 3º, exclui da recuperação, os créditos não estão submetidos, a retenção, a execução, o alcance da garantia, ele se dará na forma do contrato. Se a retenção é normal no vencimento. E se não pode o banco reter a integralidade. E, obviamente, também, quando chegar na retenção, chegar no montante da dívida existente, tem que liberar automaticamente a trava, claro. E aí é apropriação indébita. Então, está aberto o debate. Carlinhos. Bom dia. Primeiramente, obrigado à Emerge pela acolhida, ao nosso sindicato, à ANFAC, obrigado a todos os palestrantes. É só uma curiosidade dolorosa. Num país em que os juros oficiais, vamos chamar assim, são de 14% ao ano. Uma inflação que gira em torno de, oscila em 6,5%. Vai uma recuperação judicial, uma solicitação. Defere-se, em média, 10 anos para pagamento. Deságio de todo o valor. Nós não estamos falando em deságio de juros, de principal, de 70% do valor, com carência de 2 anos para pagar. O que lhe parece? Uma recuperação mesmo ou simplesmente não vou te pagar? Porque para nós que fazemos o crédito, isso em 2 anos virou pó, literalmente pó. Ainda falando sobre o nosso setor, as empresas de fomento, que hoje são mais de 6 mil pelo país afora, que só esse ano devem, juntamente com os FDIC. FDIC é um produto de dentro do fomento, ok? É uma sequência. Elas devem girar o giro da nossa carteira, das nossas carteiras, em torno de 200 bilhões. Como bem destacado por todos, somos responsáveis pela manutenção de pequenas e médias empresas, sim, pelo país afora. Se não estivéssemos, já seria a falência no primeiro momento. Então, aquele primeiro ponto, não lhes parece que na justiça esse benefício de deságio, prazo, notem, não tem atualização de valor, que os índices que se colocam normalmente não corrigem nada. Não lhe parece que isso é o que está também impulsionando a demora da saída da crise? Então, eu gostaria de deixar essa colocação para os senhores e agradecer a presença de todos mais uma vez. Muito obrigado.
Com a palavra, doutor Márcio. Doutor Carlos, obrigado pela sua participação e também parabenizo pela organização do evento. Tivemos várias reuniões juntas. A gente sabe, para organizar um evento desse, nos reunimos, trocamos e-mails muitas vezes para encaixar tudo e hoje chegar no ápice. A resposta a esse posicionamento seria muito simples. Os credores aprovaram o plano na Assembleia Geral. Pronto. Mas não é por aí. O que precisamos pensar é no reequilíbrio de forças. Num conclave que é a Assembleia Geral, e analisando com outros sistemas no mundo, os credores têm muito mais poder do que o devedor em determinados momentos. O Brasil deu muita ênfase ao devedor. O devedor, ele é o único que pode pedir recuperação judicial. Os empregados estão vendo que a companhia está indo para o buraco. Os outros credores estão vendo, meu amigo, se você não pedir agora, se virar o ano, o navio vai afundar. Mas o comandante, na altivez que o comandante na Marinha já se diz, tem que aparecer pouco para preservar a sua eloquência, a sua autonomia, ele não aparece e diz, só quando eu pedir. Só o devedor pode pedir. Segundo ponto, o devedor é o único que pode apresentar o plano. E é natural, é legítimo que ele analise quem são os credores que vão votar e tente compor com um com o outro. Mas quando ele verifica que ele tem o quórum, ele apresenta o plano do jeito que ele quer, porque está aprovado. Como se resolve isso? Outros sistemas, americano, como citado, sistema francês, plano alternativo. Os credores têm poder na Assembleia Geral de apresentar um plano alternativo. Então os senhores vão se reunir dizendo assim, esse plano não. O senhor tem condição de pagar mais. Pagar em menos tempo com um deságio menor, desta maneira, daquela. E nós estamos assumindo o controle da companhia. Isso acontece nos Estados Unidos? Não. Acontece na França? Não. Ué, então serve para quê, Márcio? Você está falando isso por quê? Porque eu sei, quando eu vou sentar à mesa de negociações, que os senhores aqui, credores, nessa Assembleia Geral, nós somos devedores, é sempre assim, né? Poucos e os credores, nós sabemos o poder que os senhores têm nessa Assembleia Geral. Então eu vou apresentar um plano com muito mais cautela, eu vou conversar mais, eu vou ouvir mais, eu vou tentar negociar mais. Quando eu apresentar esse plano, não é, desculpe a expressão do termo, goela abaixo de ninguém. Aí está o ponto. Estamos tentando mudar no projeto Código Comercial, no capítulo da Lei de Falências, tentamos inserir esse dispositivo. O relatório, ora sai, ora entra, como é a tramitação. Acho que o caminho está aí, no equilíbrio de forças. Tem a palavra. Eu acho que tem mais uma questão, que eu acho que os credores também não querem a falência, porque o processo de falência é muito moroso. Então, o credor tem medo da falência. Então, o credor, muitas das vezes, prefere o haircut de 70% para pagamento em 10 anos, com aquele índice de TJLP mais 1, porque para ele é melhor aquilo do que a falência. Então, eu acho que até a própria lei, que eu acho que já vem com uma questão de... Foi muito bem colocado pelo professor Penalva e pelo professor Márcio, de celeridade, de não ter mais arrecadação, não tem aquela morosidade, mas o processo de falência ainda é muito doloroso. A gente vê que o processo de falência tem empresas que não adiantam nada na falência, que ela só existe porque ela tem aquela unidade produtiva funcionando. Na falência não vai ter nada, vira pó. Então, também eu acho que existe uma responsabilidade também, Carlos, do próprio credor, de evitar a quebra, e aí acaba aceitando aquelas condições, né? Existe também esse receio, porque está na decisão do credor o plano, não está na mão do devedor. Eu falo que durante o processo inteiro de recuperação judicial, o único momento que a recuperanda não tem nenhum controle é a Assembleia. Não tem nenhum controle. É o único momento. E os credores muitas vezes também se retraem com medo daquilo virar uma falência. Eu acho que também tem um problema do mecanismo falimentar ainda hoje. Continua aberto o debate. Quem quiser usar a palavra, por favor. Quem? Doutor Zé Luiz. Bom dia. Eu teria uma pergunta para os nossos ilustres palestrantes, no que tange a questão dos coobrigados, né? A lei era clara e a jurisprudência do STJ também estava mais ou menos sedimentada no sentido da continuidade das ações contra os coobrigados, devedores solidários, né? Eu falo da minha realidade do Estado de São Paulo. Os planos, né, que na verdade obrigavam o devedor e os credores
passaram a incluir a suspensão, né, na aprovação do plano, de todas as ações contra avalistas, coobrigados, normalmente os sócios, né? O entendimento da nossa jurisprudência do Estado de São Paulo era o seguinte: se você é credor, participou da Assembleia e votar contra o plano, essa condição do plano não submete aquele que votou contra. E agora, recentemente tivemos uma decisão do ministro, do STJ, ministro Belize, é o relator, que parece que deu uma outra guinada para isso, né, dizendo que o plano vale para todos e que essa liberação das garantias reais e fidejussórias seriam aplicadas. Então, eu queria entender assim, como que essas duas jurisprudências vão estar em sintonia, aquela que permite a execução do coobrigado com a decisão de que diz que o plano, se liberar o coobrigado, a novação vai atingir o coobrigado também. Doutor Márcio, doutor Penal, não fica aqui. Os dois se completam, né? Eu vi essa decisão do ministro Belize, mas tem uma informação ali extremamente relevante que não sei se deram o registro necessário. É o seguinte: ali não é garantia em relação a terceiros, quer dizer, o que foi deliberado na Assembleia, por unanimidade, eram garantias do próprio devedor. Então, eu vejo algumas pessoas comentando esse acórdão feito ele tivesse concordando com a liberação dos garantidores, e não é esse o caso. Então, essa informação me parece de extrema relevância, porque esse acórdão tem sido comentado, feito a decisão tivesse sido dada em relação a liberar garantias. Não é o caso. Então, esse ponto, para mim, é fundamental. Por essa razão, me parece que foi muito bem decidido. Ainda tem mais. Se eu for analisar os fatos, aconteceu o seguinte: a Assembleia Geral, todos que compareceram foram unânimes. Liberação: o senhor é credor, o senhor tem uma garantia qualquer, o senhor pode abrir mão dessa garantia. Foi isso que aconteceu na Assembleia. Um credor não foi à Assembleia, um banco, e esse credor recorreu. Foi exatamente isso. E isso poderia ou não inviabilizar lá a recuperação. Então, não foi uma mitigação ao direito de propriedade, garantia, nada disso. E está havendo essa confusão no comentário desse julgado. Foi unânime. Imagina, a terceira turma unânime deliberar sobre isso. São pessoas ali da maior sabedoria jurídica, a terceira turma. Aliás, direito privado, a STJ está numa composição excelente atualmente. Excelente, realmente. E o direito privado, que é que nos afeta e a gente acompanha mais, a terceira e a quarta turma são ali a nata realmente da nata, e eles não admitiriam nunca uma mitigação ao direito de garantia dessa maneira. Não foi bem isso. Muito bom, muito obrigado. Doutor Alexandre, quer falar? Por favor. Bom dia a todos. Esse tema, inclusive, foi objeto de uma votação simbólica na última reunião do TMA lá em São Paulo, semana passada ou retrasada, exatamente pelo desconhecimento dessa matéria, né? Mas aqui, eu queria só deixar aqui o meu depoimento enquanto advogado também do setor de factoring. Nós temos observado uma tendência pela transparência dos administradores. E o que é importante nós orientarmos aos nossos clientes credores, os credores que às vezes entram numa situação meio desapercebidos, e nesse momento vem aflição e angústia com relação ao recurso. Duas situações muito claras. Primeiro, a nossa lei anterior, ela queria a falência e, como tal, era aquele sinônimo de depenar o patrimônio do falido e tentar pagar a maior parte possível dos credores, enfim. A 11.101, ela mudou, ela é diametralmente oposta. O objetivo é a recuperação quando ela é, de fato, recuperável, né? Então, o que nós temos ali, por exemplo, nas nossas varas de recuperação de empresa em São Paulo, aquela determinação daquela perícia preliminar ou prévia, né? Rápida, célere, até para verificar se a empresa é ou não recuperável, antes mesmo de entrarmos no critério ou no aspecto do plano de recuperação judicial. Na segunda situação, alguns administradores, inclusive advogados que trabalham aí com a recuperação judicial, nos procuraram dizendo: nós estávamos matando nossos clientes, porque lá atrás nós pedimos a quebra da trava indiscriminadamente e desconhecíamos essas ferramentas do fomento comercial, né? Seja ele na figura da securitização, do fomento ou do fundo de investimento, porque nesse deserto que se atravessa, a única salvação, quem nos alcança a água é esse setor. O setor bancário, ele já desapareceu lá pelo rating, enfim, por outras situações, né? E vem aí, para encerrar, a angústia do empresário,
como que eu fico naquela situação de que houve aí um deságio, inclusive, sobre o valor principal, e abro aqui um parênteses de uma situação que nós vivenciamos em Blumenau, né? Quando foi lá, então houve aquela enchente lá, e várias fábricas desapareceram, e veio aquela situação, como é que eu vou pagar minhas dívidas? Eu tenho dívidas com fornecedores, maquinários, a minha fábrica foi enchente abaixo, não tenho seguro, né? E veio um comerciante de São Paulo de tecidos, com as suas duplicatas na mão, procurando cada um dos fabricantes, chamando para conversar e dizendo: seu prejuízo, meu prejuízo, duplicata está quitado, porque amanhã o senhor vai voltar a ser industrial e eu vou voltar a fornecer para o senhor. Então, complementando aquela situação do financiamento ao longo, né, da recuperação judicial, eu preciso observar muito. Ontem nós tivemos uma reunião aqui no Rio, onde eu passo um filmezinho ali com relação à revista Exame, né, que fala do mercado. Observar o mercado. Qual é o market share dessa empresa que eu estou financiando agora? Ela tem de fato condições de sair da RJ, ou eu só estou financiando pelo feeling, ou pelas taxas, ou na expectativa de converter aquele meu passado agora no presente? Então, é muito importante, nesse momento do financiamento, conversar com o administrador judicial, analisar os dados da empresa, ver o que tem sido feito com relação ao próprio plano e o cumprimento do plano. Então, era esse meu testemunho e agradeço. Muito obrigado, doutor Alexandre. Você quer usar da palavra com o comentário? Não, acho que... Muito bem. Seu nome, por gentileza. Oi, bom dia. Estamos ouvindo. Meu nome é Thalita. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Juliana, minha caríssima colega. A recuperação judicial, não vou dizer Rio de Janeiro, São Paulo, mas nós advogados conhecemos muitas empresas, os caríssimos colegas advogados devem saber disso, que muitas vezes não se encontram em estado de necessidade de entrar em recuperação judicial, ou seja, de fazer esse pedido, de submeter a esse procedimento, e se aproveitam da recuperação judicial para conseguir um deságio no pagamento das suas dívidas. Infelizmente, isso acontece no Brasil. É uma vergonha, mas acontece. E eu gostaria de saber, doutora Juliana, nós, advogados que cuidamos muito de credores, é o meu caso, já cuidei de recuperanda, mas hoje tenho advogado muito para credores, é difícil combater porque você tem ali uma falta de transparência também muito grande, de entender como é que essa empresa efetivamente se encontra financeiramente, economicamente, e como é que a gente consegue combater isso, encontrar isso e brigar, porque essa recuperação não pode ser processada, deferida. Isso é um prejuízo para o país, para o sistema financeiro e desacredita a economia. Muito bem. A gente tem um caso juntas, né, Thalita, na verdade, que era o contrário, até era uma empresa que praticamente ia quebrar, né, e aí a gente conseguiu um investidor que queira fomentar essa empresa, e aí a gente está em conjunto fazendo uma recuperação dessa empresa, né, que é exatamente o contrário desse seu caso. Como o professor Márcio mesmo falou, eu sempre falo que de 10 clientes que eu recebo no escritório, praticamente 1 ou 2 são compatíveis a fazer um pedido de recuperação. O que eu tenho visto bastante, inclusive já tem uma decisão até aqui do desembargador Alexandre Câmara, era uma empresa que eu acho que tem os dois lados. Tem um lado da empresa que não é viável, efetivamente, para pedir, e tem o caso da empresa que é totalmente viável, que só está entrando para poder postergar, né? E a gente tem uma decisão agora do desembargador que, na verdade, essa empresa ela estava situada até em São Paulo e ela entrou aqui no Rio ao suposto de se valer de alguma jurisprudência que ela estava entendendo ser mais benéfica do que do Tribunal de São Paulo, e ela teve a inicial indeferida exatamente por não comprovação da viabilidade financeira e econômica, né? E houve um agravo. E desse agravo, o desembargador Alexandre Câmara entendeu que não caberia agravo nesse caso. Não caberia, e pelo novo código, inclusive,
que não se enquadraria na regra, acho que é do 1095, né, do novo CPC, e ela hoje vai provavelmente ter uma falência decretada, né, porque eu acho que essa questão da perícia prévia, inclusive que foi colocada aqui já também, é uma questão que hoje a análise da documentação do 51 não é só uma análise formal, tem que se verificar a análise de viabilidade econômica da empresa, né. Os administradores, inclusive, muitas das vezes são nomeados antecipadamente para fazer isso, e hoje eu acho que essa é a intenção. Então, eu acho que existe esse filtro hoje, não só advogados, porque podem ter opiniões diferentes, né? Mas eu acho que o próprio judiciário hoje está tendo um controle maior sobre isso. Eu só queria acrescentar um ponto aqui que a Juliana colocou, e aí a gente falar um pouco da experiência, né, de advogado. Eu, na verdade, essa experiência que você colocou, para mim, pelo menos, é uma experiência rara. Eu raramente pego clientes que a gente fala assim, você não precisa de recuperação judicial. O que eu pego é exatamente o oposto. É o caso que o Márcio colocou aqui para a gente. Você olha e fala assim, pô, demorou muito. Você já devia ter pedido há 1 ano atrás, você já devia ter pedido há 1 ano e meio. E às vezes acontece isso muito. O sujeito vem no seu escritório, você fala, é o caso de recuperação judicial. Ele diz, não, vou segurar um pouquinho. Aí ele aparece 1 ano e meio depois, você já não tem mais praticamente nada para fazer por ele, senão fazer um pouso mais seguro possível no processo falimentar. Então, eu tenho uma impressão oposta em relação a isso. Eu acho que o empresário reluta muito em dar entrada no pedido de recuperação judicial. Não tem essa experiência do empresário procurar acelerar para tirar algum tipo de benefício. Realmente não é uma coisa que eu veja, não. Não sei os demais colegas como é que encaram isso. Não, João Carlos, doutor, você pedido a palavra, Cláudio, antes. Depois, Cláudio. Você não acha que o empresário demora tanto em função exatamente dessa restrição ao crédito? A partir do momento que ele pede a recuperação judicial, ele não tem acesso a crédito nenhum, a não ser dos FDICs. Então ele tenta levar. Eu acho que isso é extremamente prejudicial. Foi o que você colocou. Eu acho que esse ponto é relevantíssimo. Inclusive foi parte do que eu falei aqui. Agora, eu acho que tem um outro ponto que a gente se atenta pouco. Quando a gente falava das antigas concordatas, o empresário não podia ter sequer um protesto para pedir a concordata. As concordatas eram tratadas lá no escritório, eu ainda garoto, com total sigilo. A gente não sabia em que cliente trabalhava, porque não podia vazar, senão o pessoal começava a protestar a título e você não podia mais pedir a concordata. Hoje você pode pedir recuperação judicial até no prazo de contestação do requerimento de falência. De modo que ficou muito fácil para o empresário adiar o protocolo da recuperação judicial e ele acaba entrando com a recuperação judicial em frangalhos. A grande verdade é essa. Ele demora mesmo. Acho que isso é um ponto que essa flexibilização não foi boa. Na minha opinião, ela foi muito ruim. Eu sou bancário há muito tempo, inclusive peguei a concordata em falência. A empresa não podia ter um protesto, não podia ter nada. Isso. Hoje não. Hoje qualquer empresa com protesto, com execução, com tudo, entra com pedido de recuperação judicial e é concedido. É isso. Então, os bancos simplesmente não apoiam. E os FDICs possivelmente não vão apoiar. Porque você tem captação de recursos. Imagine você receber um recurso em 10 anos, 20 anos. E ter que pagar em 1, 2. O que acontece? Pode provocar uma crise, inclusive, dos FDICs. Isso que é a minha preocupação. Com a palavra, João Carlos. Bom, João Carlos, eu sou empresário de fomento, administrador e presidente do Sindicato de FECTA do Estado do Espírito Santo. Obrigado. Bom, eu queria fazer uma colocação e até fazer a pergunta depois. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Escola de Magistratura, o ANFAC, o SINFAC Rio de Janeiro, por esse brilhante evento. Vocês estão de parabéns. É importante se debater isso entre o judiciário e os empresários, o segmento, até para a gente chegar a um consenso. O que a gente tem visto na prática sobre a questão da recuperação judicial, o objetivo do legislador foi muito importante, que é justamente salvar empresas e salvar empregos. Então, se ela fosse aplicada como foi concebida, com certeza nós já teríamos muito mais sucesso do que é entendido hoje. E na prática a gente vê o seguinte, tem muitos empresários, eu inclusive tenho conversado com muitos empresários que estão em recuperação judicial, a gente tem vivido essa experiência no dia a dia, e tem uns que estão querendo entrar, que não entram com medo de que eles são considerados, alguns que já entraram, eu estou me considerando como se eu tivesse uma empresa cancerosa para o mercado, que eu não encontro crédito em lugar nenhum,
que o objetivo principal da recuperação era isso, você dar um fôlego para a empresa que ela tivesse crédito normal no mercado. Só que não acontece. Ela é vista pelo mercado financeiro como empresa realmente como se fosse um câncer, o próprio empresário sente isso, aí tem aquela resistência que o senhor colocou, que ele não quer entrar por causa disso. Muitos deles se resistem a entrar com a recuperação pensando nisso. E outra questão é a questão também, que não é uma crítica, mas simplesmente uma reflexão, quanto à questão até do próprio judiciário. Lentidões já tem aprovado. Eu tenho caso lá no Espírito Santo que a recuperação foi aprovada, inclusive para a Assembleia de Credores, e fica na mão do juiz muitos tempos, lá tem mais de 8 meses para ser definido, para ser aprovado. Por quê? Porque às vezes você tem um juiz só numa vara de recuperação e tem uma pilha de processos, cada processo tem imensa de pilha assim, tem um monte de processo para definir com um só, e muitas vezes ele não está só naquela vara, tem 2, 3 varas tomando conta. Então a própria lentidão da justiça, não pelo próprio judiciário, mas pela estrutura que tem hoje na área de recuperação judicial. Isso teria que ser mexido a nível de Brasil para a gente ter uma agilidade nesse processo. Eu queria ouvir a opinião dos senhores da área de direito. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Essa questão dos cartórios, porque assim, nas comarcas, acho que foi o André que falou, não lembro, realmente você tem um juiz só na comarca, né? Eu, por exemplo, posso te dizer, eu tenho uma recuperação judicial, tenho até vergonha de falar isso na frente do promotor, né? Mas eu tenho uma recuperação judicial de 2010, que eu não tive Assembleia de Credores. Sabe quantos juízes passaram nessa vara? 8. Todos os juízes que passam nessa vara pedem para convocar a Assembleia, convoca, na hora que publica o edital não dá mais tempo. Porque o cartório não tem mecanismo. Então, a gente fala de Rio-São Paulo, é uma realidade, né? Interior é outra realidade. E você tem muita recuperação judicial do interior. Então, esse caso, por acaso, está mudando até agora o administrador, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Então, é uma dificuldade realmente do judiciário, porque você fala de 7 varas especializadas no Rio de Janeiro, com juízes extremamente competentes, com o Ministério Público completamente atuante, com administradores que todo mundo conhece. Você vai para uma comarca da capital, da comarca de interior, ninguém conhece, né? Então, existe essa dificuldade, eu acho. Muito bem. Mais alguma questão? Doutor Zé Luiz. Professor Márcio, o professor Penalva foi bastante objetivo e claro no seguinte sentido de que nós temos 2 figuras. Temos o crédito não sujeito à recuperação e temos a figura do credor extraconcursal, mas esse credor extraconcursal vai existir em caso de decretação da falência. Pois bem, então a empresa entrou em recuperação, estamos falando aqui de um novo fornecedor ou de um novo investidor, né? Então esse novo investidor, ele imagina, e todos imaginavam, mas a realidade não tem se mostrado assim, de que uma empresa entra em recuperação, recebe um fôlego da suspensão por 180 dias de todos os seus processos cíveis, que em tese ela começaria a se equacionar e não inadimpleria mais num curto período, mas isso não é o que acontece. Então, o que acontece? Às vezes, antes do plano ser aprovado, ou logo em seguida, ela já está inadimplente com, acredito, a figura de credores extraconcursais, mas que nesse momento são credores, não são credores extraconcursais, porque não está decretada a falência. Então, esse credor, que é um novo credor, seja fornecedor ou investidor, ele vai, então, ingressar com uma ação judicial, que não está sujeita à falência, numa vara comum, vai fazer a penhora dos bens livres e desembaraçados da empresa numa vara comum, né? E, feita a penhora, na hora da expropriação, para ali na vara comum, vai para o juízo universal. Nesse momento, opina o administrador que aquele bem é necessário para o cumprimento do plano, opina a recuperanda de que aquele bem é necessário para o cumprimento do plano, e o juiz universal não autoriza a expropriação de um novo crédito, não sujeito, que na verdade vai ser o quê? Vai ser transformar aquele credor que poderia exercer o seu livre direito de expropriação, virar depois um extraconcursal, né? Porque coloca ele na geladeira até a falência que vai ser decretada para depois tratá-lo como extraconcursal. Essa situação
de não permitir expropriação de quem fomentou ou forneceu a empresa em recuperação, também não é um desincentivo ao crédito que nós estamos todos falando aqui? Será que a gente não somos também nós que acabamos criando uma espiral de morte? Nós, eu estou dizendo, juízes, promotores, administradores, criamos a espiral de morte, que é o quê? Cada vez mais criar empecilhos para o fornecimento do crédito? A gente começa a chegar num momento, desde 2005, com 11 anos de lei, a sofrer, a enfrentar tudo o que os países que já desenvolveram nessa matéria enfrentaram. A mesma coisa. A Espanha, Portugal com o CIRI. Portugal, não sei se os senhores viram, ele está entre os 10 primeiros no Doing Business, depois do CIRI, Código de Solvência e Recuperação de Empresa. A França modificou a lei dela, que nós fizemos em 2005, ela fez em 94. De 94 até 2005, que ela também modificou, ela não teve sucesso. Quais foram esses desafios? Primeiro é o equilíbrio, credor e devedor. Segundo é o ponto em que o incentivo à busca do tratamento da empresa em dificuldade, ele chama de direito das empresas em dificuldade. Antecipação da solução da crise. E aí criaram um mecanismo que resolveu o problema. Um artigo, é o L621-4 do Código Comercial francês, dizendo: está com problema? Dirige-se à vara empresarial, ao Tribunal do Comércio, será nomeado um mandatário ad hoc, e esse mandatário começará a tratar do seu problema, sigilosamente. Sigilosamente. Eles aumentaram a taxa de busca do judiciário, assim foi uma coisa eloquente, a taxa de busca. E o terceiro ponto, em que todos se debatem até hoje, é esse: o new money. O new money é o dinheiro novo, o dinheiro fresco, o dinheiro que vai dar quando ingressamos lá no CTI. Quem já ou não ingressou, mas já precisou tomar um balão de ar, alguma coisa, sabe como aquilo é bom? Aquilo é maravilhoso. Você está esquiando em algum local, está com falta de ar, aquilo, você precisa desse novo ar. Só que quem lhe fornece esse novo ar é alguém que não tem nada a ver com a sua trajetória passada. É alguém que está ali, business, ele é o negócio dele. Então ele quer saber qual é a previsão de retorno. Hoje é essa. Portanto, ele tem que tomar um cuidado muito maior, a taxa é maior, o investimento é de um risco bem maior. Só que você diz: olha, eu tenho aqui no bolso tantos e tantos milhões, eu não vou tocar nesse negócio, não dá certo, não é bom. Mas aí é ruim para a economia. Então a França tem um mecanismo enorme de tratar todo o investimento posterior. Nos Estados Unidos, apesar de ser um sistema que fala-se muito da liberdade de todos fazem o que querem, lá é tratado nas cortes de falência. Tem audiência toda semana. E o juiz interrompe a audiência o tempo todo e chama as partes. É alto assim, né? Chama as partes e fala: olha, se for assim eu não vou aprovar. O senhor é fomentador? Não, esse artigo aí eu não vou aprovar. E o advogado, o devedor e o credor, na hora ali eles criam um mecanismo. E está resolvido. Agora, faz parte de uma conscientização maior, que às vezes a gente verifica hoje, o grupo, que não sei nem se já há uma associação dos advogados dos devedores e dos advogados dos credores. Não sei se já é essa associação, porque eles brigam entre si. Vai ser fundada hoje aqui, olha, quando acabar. Eu sou advogado de devedor, e não me confunda. Nada com advogado de credor. Credor não, aquele pessoal lá que pertence a outra seara, lá muito abaixo da minha. Não, eu sou de credor. Então, essa coisa passa por um momento de nova reflexão, de nova cultura, de verificar que todos ali estão agindo para a recuperação, não do credor nem do devedor, mas do crédito da empresa. O munus exercido ali é muito maior em quem trabalha nessa atividade. Né? Eu acho que passa por isso. Muito bem, ótimo. Mais alguma questão? Bom, eu gostaria de, antes de encerrar este seminário altamente profícuo para nós e, ao mesmo tempo, a oportunidade que tivemos de colher a experiência de todos os lados, dos empresários, da magistratura, do Ministério Público, e nós aqui exatamente queremos, todos nós aqui, o propósito qual é? Atualizar, modernizar a lei. A lei, não existe lei perfeita, né? Ela demora 10, 15, 20 anos, como o Código Civil demorou quase 30 anos tramitando, e no momento que ele entra em vigor, o fato social já alterou substancialmente. É o nosso caso. Eu gostaria só de
pedir licença a vocês, eu tenho duas experiências aqui a colocar. Uma como da fiscalização do Banco Central. Durante muitos anos da minha carreira, eu trabalhei na fiscalização, depois como diretor. E o que mais agoniava o banqueiro era quando o Banco Central determinava que transfira imediatamente para crédito de liquidação aquele crédito que estava na concordata. Era um desespero. Então, usavam todos os recursos, as ponderações necessárias para a gente indeferir. Depois disso, isso no meu tempo, eu saí do banco em 1981. Aí tivemos, nesse período, o Acordo de Basileia, que veio cada vez mais apertando os bancos no sentido de cada vez mais estabelecer mecanismos de avaliação de riscos, e com isso que hoje, por exemplo, o terceiro Acordo de Basileia é extremamente rígido. Tem uma classificação de A até H para a classificação qualquer operação ativa tem que ter a integralidade do valor de acordo com o risco. Então, isso para o banco realmente é um peso, é um ônus terrível. Essa foi a minha experiência do lado do poder público. Na iniciativa privada, temos uma experiência bastante alvissareira, que foi exatamente no tempo da 7661, da famosa lei de falência de 1945, decreto-lei de Getúlio Vargas, e que nós começamos o FECTOR em 1982, aqui no Rio de Janeiro. Tivemos uma vasta experiência naquele tempo, como muito bem diz o Dorival, em Nilotempo, né, que é quando a gente está na igreja lá, missa em latim, no meu tempo de latim, naquele tempo fazia em Nilotempo, porque naquele tempo, então, o que acontecia? As concordatas, nós entrávamos, tínhamos clientes em concordata e tínhamos todos os meios, os mecanismos, naturalmente, muito bem calçados juridicamente, de dar todo o suporte que o concordatário necessitava. Tinha o comissário, o juiz naturalmente deferia, porque nós estávamos, o foco o quê? No sacado. O sacado é de alto padrão creditício, e o nosso cliente sofrendo aquele processo da concordata. E com isso tivemos uma experiência muito positiva. O caso mais emblemático que nós temos na nossa história é a Bombril. Nós recuperamos a Bombril com esse trabalho. Então, eu acho que é uma experiência válida, já que todos nós aqui, o foco do nosso debate, exatamente, trazer subsídios para modernizar essa nossa legislação, temos aí a nossa experiência. Foi exatamente a minha preocupação em colocar aqui, rapidamente, no início, o problema do deep financing. Exatamente esse é o objetivo. Nós temos condições de atuar nessa fase. Tanto o doutor André como o doutor Márcio colocaram muito bem as duas questões. O fomento à produção. Esse é um mecanismo que nós temos de excelente apoio à nossa empresa, seja ela em qualquer situação que ela esteja. E, por outro lado, também gostei muito da colocação do doutor Márcio, quando ele falou em bem móvel. Essa é uma grande questão que nós discutimos há 35 anos no nosso mercado. O título de crédito é um bem móvel, que no antigo Código Comercial de 1850, sancionado por Dom Pedro II, da Lei 556, do dia 25 de junho de 1850, já previa lá o que era o bem móvel, no Código Comercial, artigo 191. Que exatamente o bem móvel são títulos, na linguagem do Código Comercial de 1850, papel de crédito comercial, na linguagem mais moderna do direito, título de crédito mercantil. Então, é isso, essa experiência, eu acho que para nós é extremamente válida, valiosa, para poder, inclusive, naturalmente com os mecanismos junto ao legislativo, da gente poder aprimorar esse instituto da recuperação judicial. Nós trabalhamos, como eu disse a vocês, aliás, estamos aqui todos aqui são empresários, advogados, nós trabalhamos exatamente com base do direito. A atividade ainda é autorregulada, uma vez que ela está amparada em normativos
infralegais, administração pública federal, em atos legislativos infraconstitucionais, que dão respaldo à nossa atividade, com absoluta garantia jurídica, queremos trabalhar. Evidentemente que há aqueles casos de desvios, que é normal em qualquer atividade humana, em que se coloca muitas vezes o problema que não sabe exatamente dentro daquele conceito que nós projetamos quando iniciamos a atividade. E para mim é um orgulho muito grande participar de um evento como esse, presidindo, ter o privilégio de presidir aqui, ao meu lado, o ilustre desembargador Marcos Flávio, Ministério Público, advogada de renome no Rio de Janeiro, a doutora Juliana, e o nosso mestre, doutor Penalva. E com isso eu queria dizer, apenas rememorar o seguinte: o primeiro evento, encontro jurídico que nós fizemos, foi em 2004, ainda estou meio retroagindo um pouco, 2004, em Itaipava, foi memorável o evento. De lá para cá, esse foi o primeiro evento, e de lá para cá já fizemos com esse 23 encontros com o Judiciário, e para nós é altamente positivo, porque existe exatamente essa integração, essa interação, essa convergência de interesses e de conhecimentos que são de suma importância para nós. Não temos ainda uma lei. Temos aqui com o doutor Márcio, que inclusive participou da Comissão Especial do Código Comercial, temos lá um capítulo sobre fomento comercial. E ali procuramos, inclusive, a redação atual, tivemos a oportunidade de dar uma excelente colaboração no capítulo que está lá ainda. A comissão especial ainda não, o projeto, o relator, que é o Parzandim, ele já colocou em pauta, mas ainda a comissão especial ainda não votou esse projeto, que para nós seria interessante, já que ainda não temos a nossa... Ainda que nesses 35 anos já tivemos várias tentativas, né? Mas nenhuma, todas se frustraram, infelizmente, por uma série de razões que não vem ao caso aqui a gente discutir. Eu quero, então, mais uma vez, agradecer a participação de todos os companheiros e prestar uma homenagem especial a essa mesa de suma importância, que de renome pela sua capacidade, pelo seu conceito dentro do mundo do direito. Doutor Penalva, desembargador Marcos Flávio, doutora Juliana, doutor Márcio, doutor André. Muito obrigado pela participação de todos. Agora, então, realmente, eu quero, antes de terminar, fazer a entrega dos certificados, inclusive pediria ao desembargador que procedesse à entrega do certificado, doutor Penalva e Juliana. Naturalmente, teremos o privilégio do encerramento de ter a palavra do desembargador. Doutor Luiz Lemos, senhores integrantes da mesa, participantes, ouvi atentamente as brilhantes palestras que aqui foram proferidas, brilhantes, com cuidado, com objetivo, e gostaria de tirar dessas palavras, dessas palestras, alguma coisa que representasse realmente o interesse da justiça sobre este tema. E o que me ocorreu? Há a necessidade de um profundo entrelaçamento entre o empresário, entre os advogados e os juízes. E ouvi do nosso colega Márcio que há nos Estados Unidos, houve uma publicação de um advogado, de uma advogada, sobre a arte, a escultura, em que, através dela, se levava o conhecimento jurídico. E eu queria mostrar aos senhores que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve essa preocupação. Embora sei que o tempo esmaece as lembranças e as imagens, às vezes, ficam esquecidas. Aqui no Rio, quando construímos o foro da Barra da Tijuca, houve uma tentativa de mostrar, primeiro aos juízes, depois aos empresários, de que havia uma absoluta necessidade de que houvesse esse entrelaçamento entre o empresário, o comércio e a justiça. Para isso, foram criadas, sei que muita gente nem percebeu isso,
na Barra da Tijuca, no Foro da Barra da Tijuca, 2 passarelas. Uma passarela que vai ao Barra Shopping e outra que vai ao Centro Empresarial. Para mostrar aos juízes que eles têm que ter a preocupação de, nas suas decisões, refletirem sobre as consequências do seu pronunciamento, quer na economia, quer no comércio. E aos empresários, comerciantes, que estejam atentos que os juízes estão gradativamente sendo preparados para essas observações, para essas consequências. Isso é fundamental. Quando o nosso querido professor aqui, do presidente Luiz Lemos, mencionou, a Escola da Magistratura está fazendo esses seminários em conjunto, trazendo para aqui, nessa reunião, juízes de diversos segmentos, inclusive do interior, para que possam estar preparados para enfrentar essas questões que são mais comuns nas capitais, estão sendo gradativamente preparados neste sentido. E fiquei também sensibilizado, já que tenha aqui o honroso encargo de fazer essa entrega desse certificado, quer ao Márcio, quer ao Paulo Penalva, que visitaram, segundo o Márcio falou, a região norte do nosso país. Queriam que vocês lembrassem, talvez pouca gente saiba disso, mas há nas margens do Rio Negro um restaurante que tem o nome de Moronguetá. E eu fiquei preocupado em saber por que este nome, o que levaria a um empresário botar este nome de Moronguetá num restaurante. E há uma publicação em Belém de um livro chamado Moronguetá. E ali se mostra que Moronguetá era o local onde os índios se encontravam para trocar confidências e suas experiências. Aonde você vai? Eu vou Moronguetá. Pode, à primeira vista, parecer algo assim, extravagante, de falar, se eu sair de casa e falar com minha mulher que eu vou Moronguetá, ela pode pensar outra coisa. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é uma experiência de Moronguetá, reunindo interessados para trocar confidências e experiências e sair melhor do que entramos. Com essas palavras, eu quero passar ao Márcio e ao Paulo Penalva, que são 2 integrantes da região norte, esses 2 certificados, e dizer que estou recebendo de volta com maior valorização, com um incremento, com a mais-valia, a Escola da Magistratura. Muito obrigado. Ela adora.